O primeiro item que eu vou apresentar a vocês é o configurador do arquivo do sistema big.ini. O nosso colaborador Everton, juntamente com o Miguel, que é o nosso coordenador, fizeram um configurador para esse sistema para evitar erros de CNPJs diferentes, para que tanto o suporte quanto implantadores associem a filial correta ao CNPJ correto. O pessoal, acho que a minha tela está compartilhada aí com vocês, tá? Nós vamos começar então pelo configurador. Quem tem acesso hoje? Só os usuários só os colaboradores Big. Eu não consigo colocar nenhum outro cliente ou código e senha que não seja aqui do próprio sistema Big. Então eu vou colocar o meu usuário, que é o usuário do conhecimento, e a partir desse momento eu vou fazer a configuração do banco de dados. Às vezes você copia um banco de dados de uma outra máquina, o formato da máquina, e precisa fazer toda a configuração inicial. A partir de quando que você pode utilizar a configuração do sistema big.ini? A partir da versão 2.3.2, você fez a atualização, você já vai ter esse exe lá na pasta do sistema Big. No caso aqui, eu vou colocar então que eu vou apontar para o meu banco local, o nome do banco, gerente, o usuário, root, 1, 2, 3. A partir desse momento, deve ser informado qual terminal pertence. Qualquer erro nesse momento poderá acarretar na perda e problemas na comunicação dos dados. É aqui que nós temos que ter bastante atenção qual é a filial correta que a gente está selecionando, qual é a loja. No caso, eu vou selecionar 2, loja, que é o meu ambiente de teste aqui. Clico em avançar. Aqui existem o tipo de terminal que está sendo configurado, que pode ser um terminal de loja, terminal de escritório central, terminal de escritório adicional, um notebook. Notem que vai marcando as opções aqui que é possível para cada situação. No caso lá, eu selecionei uma loja 2. Se eu colocar um escritório central, ele vai falar que não é possível configurar um terminal escritório com a central diferente de 1. Então eu vou colocar um terminal de loja, marco as opções que podem ser, tá? No caso aqui, vou deixar todas marcadas como exemplo. Clique em avançar. Neste momento, ele pega o MAC address da máquina, o código da loja, o nome da loja, o CNPJ e o tipo da loja. Nesse momento, ele cria um arquivo dentro da pasta do sistema big.ini, dentro da pasta sistema big. E esse arquivo tem um MD5. Se você tentar fazer qualquer alteração no arquivo, tentar fazer qualquer modificação, vai aparecer a mensagem lá. Porém, não vai ser bloqueado o uso do sistema big, mas você vai receber um alerta que teve uma divergência entre o sistema big.ini original do novo, que é esse aqui que nós estamos configurando agora. Confirmo que os dados informados estão corretos e que o terminal que estou configurando pertence a esta loja. Estou ciente que as configurações informadas incorretamente podem causar problemas de funcionamento ao sistema Big e possível perda de dados. Avançar. O processo de configuração e de ativação de terminal foi concluído com sucesso. O terminal está pronto para o acesso ao sistema Big. Parece um pouco complicado. Eu efetuei vários testes. Se eu, por exemplo,
Copiei um outro banco aqui. Eu tenho dois bancos no meu, na pasta dados dada lá do MySQL e vou configurar esse outro banco. Deixa eu só mostrar primeiramente o arquivo que ele gera, que é o connection.conf. Esse arquivo aqui, ele possui as seguintes informações: o MAC address da máquina, código física, o banco de dados. Podem perceber que algumas informações estão criptografadas por medida de segurança, tá? Se eu alterar qualquer coisa aqui e salvar o arquivo, quando eu for abrir o sistema Big, ele vai falar que existem divergências entre o arquivo de configuração local e a identificação do terminal. É necessário executar o assistente de configuração e pede para entrar em contato com o nosso suporte técnico para solucionar este problema. Mesmo assim, ele permite que abra o sistema, tá? Porque no Congresso dos Implantadores a gente percebeu que poderia ter algum certo bloqueio, ou então a loja do cliente pode ficar travada, e isso a gente não gostaria que acontecesse. Aí eu vou executar lá de novo o configurador, porque ele informou que existem diferenças. Seleciono a filial 2. A partir desse momento, na hora que eu tento acessar lá o conf novamente, o connection.conf, a informação que eu alterei continua lá ainda. Porém, a partir desse momento, ele já vai permitir que eu abra o sistema sem aquela mensagem. Correto? Nesse momento, então, nós conseguimos demonstrar, ou pelo menos uma boa parte do configurador do arquivo sistema big.ini. E aproveitando que é um assunto também que o Everton participou dessa melhoria, eu vou informar para vocês qual é a ferramenta de seleção de mesmo princípio ativo na sugestão de compras. Hoje, lá na sugestão de compras, você... Só selecionar aqui, repor o que vendeu. Nesse momento aqui, você pode associar, por exemplo, este produto aqui, que é uma rifocina, a um outro produto com o mesmo princípio ativo. Nesse caso aqui já aparece o Novask aqui, que eu já tinha feito o teste, tá? Mas se eu incluir um outro produto aqui, eu só posso associar ao mesmo princípio ativo por um só. Eu não consigo associar mais de um.
Tá? Nesse caso, então, se eu pegar o anador com 24, eu clico aqui, eu marco ele e clico em substituir. Ele pergunta se eu confirmo a substituição. Nesse momento, ele já passou aquela rifocina para esse mesmo princípio ativo aqui. Vou gerar o pedido. Pode ser independente do princípio ativo, né? O princípio ativo já está de padrão. Utilizando o F4, você pode substituir por qualquer produto independente do princípio ativo. Nesse momento, o Everton está lembrando aqui que o F4 lá pode substituir por qualquer princípio ativo, por qualquer produto. Mesmo que não seja o mesmo princípio ativo. Você pode associar ele àquele outro produto e aí você já efetua a substituição. Nesse momento aqui ele já efetuou a troca. Vou gerar o pedido normal. E esses foram os itens do Everton, que é a parte do configurador do sistema big.ini e associar ao produto com o mesmo princípio ativo. E substituir na sugestão de compra. Esse do sistema Big, você pode falar que tem autoconfiguração também, que se tiver ok o sistema Big, ao medida que você executa o sistema Big, ele já fez automaticamente conecta com o Tá, só um momentinho, pessoal, por gentileza. O Everton vai dar uma palavrinha aqui para vocês. Bom dia, pessoal. Apenas fazendo uma notificação aqui do item do sistema, das travas no sistema big.ini, o João Paulo chegou a ilustrar a ferramenta que é utilizada para fazer essa configuração. Essa configuração vai ser necessária quando estiver sendo feita a instalação de um novo terminal, certo? Ou quando tiver alguma divergência lá no sistema Big, de algum terminal para o outro. Nesse momento vai ser necessária a utilização dessa ferramenta. Para os clientes que estiver com tudo certinho lá no sistema big.ini, na medida que você simplesmente executar lá o vendas, sistema Big, no momento ali da atualização, após a atualização, essa configuração ela vai ser feita automaticamente. Não vai ter necessidade alguma dessa ferramenta estar sendo executada. Apenas mesmo quando for a instalação de um novo terminal, certo? E quando tiver algum problema na configuração de algum terminal, alguma loja código físico errada, algum CNPJ divergente da filial que você está apontando que foi configurado inicialmente. Certo? Apenas essa notificação. Obrigado, Everton, pelos esclarecimentos. Agora, pessoal, eu vou mostrar um item que o João Bugarelli efetuou o desenvolvimento, que por solicitação de dois clientes nossos, que é a Drogaria Marcelo e Cinete, foram desenvolvidas duas lojas virtuais, que é a Vanon e a Café Digital. A Vanon, a princípio, ela só faz a transferência de arquivos, tá? Lá no Integrações, tem uma opção lá que foi desenvolvido para a utilização dos dois, utilizando com o aproveitamento do código-fonte e tudo mais. E, neste momento, quando você executa o Integrações, já aparece a opção aqui do Integração E-Commerce. Então, nesse momento, eu vou selecionar se eu vou utilizar a Vanon ou a Café Digital. A Vanon faz a transferência de arquivos através do monitor que fica aqui, depois faz todo o processo com os horários definidos e marcados. E a Café Digital, ela é uma loja virtual onde você efetua a compra pelo site. O sistema Big
pega esse retorno, processa e depois aparece para o cliente lá no controle de entregas. Hoje não vai ser possível mostrar a parte da venda no site, a aprovação do pedido, o cancelamento e tudo mais, porque como é um ambiente de homologação, demora para obter o retorno e tudo mais. Mas a parte do café digital é o seguinte, lá no sistema Big, você tem que estar habilitado para poder o usuário para ativar o café digital, que permite habilitar integrações, essa opção aqui. Se estiver ok, você pode, então, abrir o monitor e fazer a configuração do café digital. Clicando no ícone do café digital, aparece essa grade aqui com as informações das últimas atividades, hora, descrição, data início e data fim de cada processo. Tá? Aqui eu não tenho nenhuma atividade, porém nas configurações aqui tem algumas coisas importantes para a gente lembrar. O usuário, eu tenho que ter configurado aqui, não é obrigatório, mas já pensando na possibilidade de utilizar o usuário, nós temos que informar. Então, vou usar esse daqui. Eu marco essa opção se a transação de cartão de crédito, né, se efetua a transação de cartão de crédito no site. Aqui eu vou informar o web service, o usuário e a senha. Na outra aba, que é a aba de condições de pagamento, nós temos aqui qual é a loja virtual, no caso a empresa, a gente tem que selecionar. E a gente também pode associar uma tabela de desconto para envio de preço. Se ela não tiver marcada, o preço com desconto e o preço normal é o preço 1 e o preço 2. Ou então eu posso adicionar o padrão aqui da loja virtual. Esse modelo aqui é o que está cadastrado na loja virtual, Visa, Master, Boleto. Eu posso, por exemplo, arrancar e deixar só o Visa, e aí eu coloco a opção aqui a qual ela pertence. E seleciono o grupo de produtos que eu posso utilizar. No caso, como é loja virtual, medicamentos e outras não é recomendável, mas aí fica a critério do próprio cliente utilizar ou não. No caso, perfumaria, essas coisas podem ser utilizadas para envio de preço e produto. O produto não pode estar associado como serviço, ele tem que estar lá como produto mesmo, lá no cadastro de produtos. E aqui eu posso programar a execução das 3 operações que existem para café digital, que é enviar o estoque de preço. Eu posso colocar aqui para todo dia às 9 horas. Processar o pedido todo dia às 9h30. E atualizar o status do pedido às 10 horas, por exemplo. Enviar estoque e preço. É a opção que está selecionada os grupos aqui e vai ser enviado para o site. Processar os pedidos. Após a loja virtual confirmar o pedido, ele vai puxar esse retorno para o sistema Big e vai aparecer lá no controle de entregas para efetuar todo o procedimento de entrega e saída desse medicamento da loja que está fazendo a venda, no caso. E atualizar o status do pedido. Tem pedidos que podem ficar como pendentes, aguardando confirmação e tudo mais. São processos que dependem diretamente do site ou da loja virtual.
esse é o mecanismo, então, para a integração da loja virtual, da Café Digital e da Vanon. Da Vanon, o procedimento é bem parecido, tá? Tem todas as configurações, tem alguns itens a mais aqui na operação, que é o de enviar estoque e preço. Tá? Aqui em cima mostra os status, né, do pedido, conforme vai sendo executado durante o dia ou a hora determinada lá, ele vai mudando os status como processado com sucesso, com erro, em processamento. Outra modificação, outra melhoria que o João Bugarelli efetuou nessa versão 2.3.2 é a melhoria dos filtros no cadastro de produtos. Para exemplificar, nós vamos aqui na tabela de descontos, lá na regra diferenciada por produto, teve algumas modificações aqui nessa tela, né? Os filtros aqui foram modificados, alguns labels e tudo mais. Mas a alteração mais importante é, no caso, a pesquisa de produtos em si. Nós temos aqui agora os filtros, e conforme eu vou utilizando esses filtros, ele vai ficando em negrito. Por exemplo, eu vou utilizar aqui medicamentos. Nesse momento ele já deixa em negrito a opção que eu selecionei e mostra um hint com a seleção do filtro que está. Especificação. Deixo todas. Eu só consigo visualizar os produtos após eu efetuar o filtro. Então eu tenho que marcar os filtros que eu quero e clicar em pesquisar. Neste momento ele traz os produtos de acordo com o filtro de cada grupo aqui. Se eu colocar aqui uma especificação como adesivo, nesse momento ele não vai me trazer a especificação selecionada, só a partir do momento que eu pressionar o botão F4 ou utilizar a própria tecla de atalho. Aí ele já vai agrupando. Neste momento, se eu colocar o mouse em cima, ele mostra o hint com a informação. Desejo remover esse filtro? Clico no sinal de menos, ele volta para a cor normal. Mesmo assim, eu tenho que clicar em pesquisar. Ele já vai trazer todos deste grupo. E assim, você pode ir indo marcando conforme a necessidade do filtro que você deseja. Essa foi a alteração que o João Bugarelli fez na tabela de desconto. Existem outros lugares que aparecem essa tabela de desconto e que a gente pode, depois, ao longo da demonstração, ir utilizando para poder Bom, pessoal, agora o item que foi o maior desafio para nós aí durante esse sprint e que o Christian, juntamente com o Carlos e o Rafael Médici, efetuou vários levantamentos para poder gerar essa nova ferramenta, que é a credenciadora de cartões de crédito. Esse desafio foi lançado e nós conseguimos concluir nessa versão 2.3.2.0 e necessitamos que todos agora
conheçam as telas, as funcionalidades e tudo que é referente à credenciadora de cartões. No cadastro, lá em financeiro, nós temos essas duas opções, que é a credenciadora de PBM, credenciadora de cartões. A credenciadora de PBMs. Vou começar pela credenciadora de cartões, desculpa. Se eu selecionar aqui, eu tenho uma já que eu efetuei um teste aqui. Nós vamos cadastrar uma nova, que vai ser o Mastercard. Essa opção só é possível para quem tem o financeiro habilitado. Vou selecionar aqui o plano de contas. Se eu clicar em salvar agora, ele vai... Desculpa, vou associar ao plano de contas. No caso, o crédito é para onde o dinheiro vai entrar. E a taxa, né, no caso, é o débito, onde a credenciadora, a partir da negociação com cada cliente, faz para que seja cobrado da transação em si. Confirmo. Eu vou incluir aqui a filial, porque nós podemos ter regras diferenciadas para cada filial. Eu tenho a opção do tipo de fechamento por dias corrido ou por período. A maioria das vezes é por dias corridos. Vou selecionar aqui a forma, o tipo de pagamento, né, a forma de pagamento. Master débito, à vista. As taxas. Essas taxas, a própria credenciadora, ou então, dependendo do tipo de negociação, é informado para vocês. Dias de parcelas, normalmente 31. Salvo. A partir desse momento, eu tenho, então, a credenciadora de cartão cadastrada. A Visa, que eu já tinha aqui, e a Mastercard, que é a que nós cadastramos agora. Isso. O Rafael Mendes está lembrando aqui qual a diferença entre credenciadora e bandeira. Bandeira é a própria Cielo, por exemplo, Visa, Master ou Visa Electron, essa é a bandeira. A credenciadora em si é o que efetua o meio de pagamento, que é a Cielo, Redcard, então, ou é o próprio banco mesmo, Santander, essa é a credenciadora. No cadastro de PBMs, credenciadora de PBMs, nós temos aqui, eu já tenho aqui um eFarma, a gente vai cadastrar uma nova aqui, que eu vou selecionar, por exemplo, a Functional Card, associar ao plano de contas de crédito. A filial marcada por dias corrido e dia da parcela também 31. Eu posso ir acrescentando as outras filiais também como regras diferenciadas e dando sequência aqui na parte de credenciadora de PBM. Uma outra opção que nós temos aqui é a produtos de PBM para filial com configuração padrão. O que seria isso? Na hora de efetuar a venda, se o produto... Deixa eu pegar um da eFarma aqui. Esse produto, por exemplo, no Fital Gotas, ele tem reposição automática pela credenciadora de PBM a partir do subsídio igual a zero, tá, pessoal? Tem que ser subsídio igual a zero.
Tá? Nesse caso aqui, depois a gente vai mostrar lá na parte de a opção onde aparece a opção para selecionar esse produto como subsídio ou com reposição automática. Outra coisa, além do financeiro habilitado, aqui em configurações de filiais, aqui em cartão e PBM, nós temos que habilitar o gerenciamento de transação de cartão e PBM. Neste momento, eu posso fazer a conferência de cartão no fechamento do caixa, na conferência da loja e na conferência do caixa escritório. Configurações para informar dados na transação de cartão PBM. Também eu posso utilizar lá. No caso, depois a gente vai fazer um teste com o ePharma. E essas opções têm que estar habilitadas para poder gerar a venda. E no fechamento da venda, na hora que eu seleciono o tipo de pagamento cartão, aí eu seleciono a credenciadora e o que nós cadastramos lá. Vou salvar esses dados aqui. No sistema BIG, toda a parte de cadastro e configuração são basicamente nessa tela aqui. No financeiro, nós vamos ter a parte de lançar o movimento de cartões. No caso aqui nós temos esses lançamentos que foram efetuados na venda. A gente vai fazer uma venda agora selecionando uma credenciadora e nós vamos ver que vai aparecer aqui com data do dia 19. E a gente vai poder também substituir algumas informações desse lançamento aqui. Vou abrir o vendas aqui. Vou selecionar aqui que ele é um cartão Master Crédito, parcelado em 4 vezes. Vou pegar um produto aqui. Na hora que a gente vai finalizar a venda, ele já veio com a bandeira marcada, né, no caso o Master Crédito. Na hora que eu confirmo as opções de pagamento, eu vou sempre selecionar a maquineta, neste caso. Também tem. Agora sim, pessoal. Eu acho que eu tinha selecionado a condição de pagamento não
habilitada para aquela opção. Eu vou selecionar aqui a credenciadora, que no caso eu cadastrei como Visa, a forma de pagamento parcelado 4 vezes, o NSU da transação, que é aquele número que a gente passa o cartão, confirma, sai o papelzinho com o número, e vou confirmar. Neste momento, lá no financeiro, se eu der um pesquisar aqui, no dia 19, ele está com uma opção aqui sem credenciadora. Eu vou dar 2 cliques aqui. Desculpa, pessoal. Registro sem credenciadora. Tá. Essa aqui foi aquela venda que passou direto. Então, por isso que está com essa opção aqui. Eu substituí aqui a credenciadora. Posso colocar esse cartão Visa Débito, que é o que nós efetuamos do outro lá na venda. Então, existe essa possibilidade de fazer a conferência conforme está lá na opção lá das configurações filiais, no momento da venda do caixa, na conferência de cartão, na conferência do caixa da loja e na conferência no caixa escritório. Essas opções aqui. Essa opção também aparece no baixa do contas a receber, baixa por empresa e no consultas e cancelamentos. Essas opções da credenciadora, nós deixamos ela bem maleável pelas condições de fluxo de clientes da loja e a opção depois de você lançar essas informações para que não trave o caixa nem o movimento do caixa. Nós temos aqui também no financeiro a movimentação de cartões PBMs. Aqui nós temos toda a movimentação gerada pelo PBM. Eu também posso alterar o registro, mas somente o valor e data de vencimento. Neste momento eu vou marcar os registros que eu quero e gero os lançamentos. A partir desse momento, pessoal, desculpa, eu não tenho a conta bancária aqui, mas na hora que eu dou um confirmar aqui, ele já efetua todo o lançamento dessas credenciadoras no financeiro. O Rafael está lembrando aqui que no fluxo de caixa também aparecem as movimentações da credenciadora. E
Eu acredito, pessoal, que esse aí é um desafio a ser lançado para vocês. O Fernando Simões está acompanhando a gente aqui, vai efetuar toda a documentação, deixar disponível para que a gente possa utilizar e auxiliar também na hora de configurar para os clientes. A parte de reposição de PBMs, o subsídio igual a zero, lá na... Mas tem a perda também. Bom, aproveitando que o Rafael está aqui, eu vou... Pessoal, o Rafael tem algumas observações aqui, eu vou passar para ele, ele vai fazer alguns esclarecimentos aqui. Bom dia, pessoal. Eu pedi para o João Paulo, eu gostaria apenas de falar uma informação que é bastante importante, que refere-se à parte do financeiro, onde lá na conferência do Caixa era possível fazer a substituição do tipo de pagamento. Então você poderia fazer uma venda e falar que foi dinheiro, e lá no Caixa, na hora de conferir, você podia falar que aquilo não foi dinheiro, na verdade foi metade em convênio e metade em cheque, por exemplo. Só que a gente tem uma impossibilidade técnica para conseguir fazer isso, porque a chave primária da tabela utilizada na tabela de pagamentos, ela não permite esse tipo de transação para ser realizada no escritório. Então, o que nós fizemos? Como é uma solicitação do Carlos e justamente de vários clientes nossos, de que exista a opção de fazer a correção do tipo de pagamento, nós permitimos que ele continue sendo feito, mas com uma ressalva. Eu só posso alterar os tipos de pagamento para a mesma quantidade de tipos de pagamento que a venda foi feita. Por exemplo, eu fiz uma venda em dinheiro, estava errado. Eu fui lá na conferência do Caixa no escritório e vou alterar isso. Eu só vou conseguir alterar para outro tipo de pagamento. Não vou conseguir alterar para dinheiro e convênio. Não, como eu passei num tipo de pagamento só, eu só consigo alterar para outro único tipo de pagamento, certo? Se eu tivesse passado em 2 tipos de pagamento, eu conseguiria alterar esses 2 tipos de pagamento para algum outro. Mas eu não consigo acrescentar uma quantidade a mais de tipo de pagamento do que aquela que foi feita na própria venda. Para isso ser realizado, só pode ser feito através de consultas e cancelamentos da loja, que aí eu posso brincar dessa forma aí como eu quiser lá no consultas e cancelamentos da loja, porque eu estou local e não teria problema de integridade de dados. Mas no escritório a gente teve que bloquear isso, não deixar que nenhum registro fosse inserido na pagamentos através de uma substituição de tipo de pagamento, somente alterado, né? Então, tem essa impossibilidade aí. Uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês, aqui no Configurações Filiais, a respeito dos parâmetros, se a gente pegar esses parâmetros aqui de cima, ó, exibir conferência de cartão, o que acontece? No caso dos cartões, a gente teve que adicionar uma conferência a mais. Então, além da conferência de caixa, que o usuário já está acostumado a fazer lá no financeiro, e alguns até mesmo na loja, ele vai ter que também fazer uma espécie, ou vai ter que ou não, né, dependendo de como que ele tiver esses dados, fazer essa conferência de cartão. Porque são algumas informações a mais. Por exemplo, como o João Paulo muito bem colocou, NSU, data e hora da transação. Então, é uma série de informações a mais de que é necessário. Então, a gente criou aquela outra opção de conferência. E essa conferência ela pode ser chamada automaticamente no fechamento do caixa, no final da conferência na loja ou no final da conferência no escritório. Se o usuário não quiser chamar automático de nenhuma forma, não tem problema. Lá pelo menu ele tem essa opção também. Lá no menu financeiro ele tem conferência de dados de cartão, que ele pode executar em qualquer momento, ou também até mesmo dentro do controle financeiro ele também tem essa opção de conferência de cartão, lá no menu manutenção. O outro parâmetro aqui de baixo, informar dados da transação de cartão no momento da operação, significa o seguinte: às vezes o cara tem o caixa dele é muito movimentado, ele tem muita fila no caixa e ele acha que se ele tiver que ficar parando
toda transação de cartão que ele fizer, tem que ficar informando NSU e data e hora, vai ficar muito corrido para ele. Ele acha que vai impactar demais na fila do caixa e vai ficar pior. Então, o que ele deseja fazer? Falar, eu não quero isso, eu quero informar depois lá na conferência. Beleza, não tem problema. Desmarque essa opção, aí aquela telinha que aparece lá pedindo os dados da transação não vai aparecer mais, independente se ele estiver fazendo uma venda, se ele estiver pagando contas a receber, o que for, não vai aparecer. Só vai ele ter essa opção depois lá através do financeiro, menu financeiro do Big ou conferência de caixa. A outra opção aqui embaixo é referente à entrega, tá? Por que tem essa opção? No caso da entrega, às vezes o cara já coleta os dados ali via telefone mesmo, então ele já faz a transação de cartão por telefone. Então ele pode marcar aqui que ele quer só informar os dados da transação justamente na hora que ele está finalizando o cupom fiscal. Beleza. Mas tem o caso também de que o motoqueiro que leva a maquininha de cartão e passa o cartão lá na hora que ele está entregando o medicamento. Então, nesse caso, ele vai ter que marcar outra opção, que ele vai informar esses dados ao finalizar a entrega. Então, na hora que o motoqueiro voltar, que ele for finalizar a entrega, vai aparecer a tela para ele informar os dados da transação. Exceto TEF. Quando for TEF, tem que ser na emissão do cupom fiscal, porque é nesse momento que é feita a transação TEF, né? Então, aí, nessa hora, ele já tem esses dados para informar. Esse parâmetro também é condicional ao de cima. Se eu não vou informar dados, então nem mesmo na entrega eu vou pedir ele. Eu não consigo selecionar aqui. Tá? Se eu for pedir dados de transação, aí eu seleciono. Tá, e na entrega, em que momento que eu vou pedir isso? Aí o usuário pode informar de acordo com a forma que a loja dele trabalha. Tá certo? Aquela questão do fluxo de caixa lá, o seguinte, toda vez que eu for fazer uma transação agora no financeiro, eu fiz uma venda no cartão, isso já cai no financeiro? Não, não cai. Eu não faço isso. Mas eu conferi o caixa, vai lançar no financeiro? Não, não vai. Não existe mais aquela opção de lançar o registro de cartão automaticamente ao conferir o caixa. Isso não existe. Tá? Não tem essa opção. A única forma dele lançar o cartão no financeiro hoje, independente se ele usa ou não a credenciadora, é através dessa tela aqui. Lançar movimentações de cartão. É aqui. Somente nessa tela que ele lança os valores no financeiro. Mas mesmo se ele ainda não tiver lançado esses valores, porque ele ainda não pegou o extrato do banco para ele conferir e ver se os valores tá certo, está batendo tudo, ele pode verificar isso através do fluxo de caixa. Se ele tiver um relatório de fluxo de caixa, vai constar as movimentações de cartão que ele tem para receber, mesmo isso ainda não estando no financeiro. Tá? Ele já exibia antes, se já tivesse no financeiro, a gente já completou ainda mais o nosso fluxo de caixa com essa funcionalidade. Pegar também aqueles registros que está previsto de serem recebidos, mas eu não tenho eles lançados no financeiro ainda. Essa telinha aqui ela pode ser chamada através da conferência do arquivo, perdão, conferência não, através da conciliação por arquivo FX, porque, segundo o Carlos, é neste momento que eles fariam os lançamentos no financeiro, quando ele estiver importando o arquivo FX lá, e aí ele verificou que que ele está recebendo, sei lá, R$1.000 de cartão. Então, aí por lá ele já tem essa opção também para ele poder acessar, já marcar os registros aí, que vão dar esses R$1.000 para ele, e fazer o lançamento disso no financeiro. Para registros... Pessoal, fizeram uma pergunta seguinte, se lá no cadastro de tipo de pagamento não tem mais aquela opção de lançar o registro automaticamente no financeiro. Eu tenho essa opção, mas não para cartão. Tá? Essa opção tem aqui ainda dinheiro, tal, tem que gerar movimentação, tal. Só que se eu pegar um cartão, não tem essa opção. Tá? Ela não existe. Eu só tenho a opção aqui que a gente colocou, né, igual eu falei para vocês, visualizar lançamento no fluxo de caixa ou não. Mesmo ele ainda não estando lançado no financeiro. Os planos de contas que a gente tem aqui, tanto aqui quanto na credenciadora, como que funciona? Se eu tiver informado aqui no tipo de pagamento, ele vai pegar esse plano de contas. Se eu não tiver, ele vai pegar o que tem na credenciadora. Se não tiver nenhum dos dois, eu vou ter que informar na hora de fazer o lançamento no financeiro.
Tá? A preferência do tipo de pagamento, porque às vezes eu tenho, o Carlos falou que alguns clientes eles querem controlar o que ele passou no cartão Visa e o que ele passou no cartão Master, por exemplo. Ele quer planos de conta separados. Então, tem a opção dele ficar aqui no tipo de pagamento. Se o cara não quer isso, não, só quero saber quanto que eu recebi de cartão. Então, ele vai lá na credenciadora que ele trabalha, sei lá, Cielo ou Mastercard lá no cadastro dele, informa o plano de contas, vai ficar tudo para o mesmo plano de contas e pronto. Tá? Pessoal, acho que eu tinha das credenciadoras, acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida depois, pode procurar o Fernando, o João Paulo, que aí a gente auxilia no esclarecimento. Vou passar agora para o João Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, por esse novo desafio. Agora eu vou esclarecer a parte da reposição de PBM. O Guilherme Mendes está aqui para nos auxiliar. Primeiramente, nós vamos marcar lá as opções das configurações de filiais. Né? Configurações filiais e entradas. A opção lá embaixo, permitir reposição de PBM. No meu caso aqui já estava marcado, né? Então, só salvar e atentar para essa opção aí. Reforçando, pessoal, a venda do subsídio tem que ser igual a zero. Tanto faz o produto ou PBM. Para entrar na reposição de PBM, o subsídio tem que ser igual a zero. Tá? Isso, e além de tudo, o item tem que estar também incluído na credenciadora de PBM, como nós fizemos anteriormente lá, ou já estava cadastrado o Lufital, no caso. Né? Abrindo aqui o ePharma, lá nos produtos para PBM, já tem o Lufital, a reposição automática está igual a S, e o desconto, né, da reposição, 10%, 11%, aí depende de cada negociação. Agora nós vamos efetuar a venda. Este produto é aquele que nós colocamos lá na reposição automática de PBM. Selecionamos o ePharma. Estamos conseguindo simular aqui com subsídio igual a zero, pagamento total. Só mais um momento, pessoal. Estamos aguardando a autorização. Como o nosso autorizador está numa outra máquina, aí nós precisamos só validar aí a autorização do ePharma, que é o nosso ambiente de teste também.
Só mais um momento, pessoal. Bom, pessoal, desculpa aí a nossa falha técnica com relação ao autorizador do eFarma aí, mas vamos demonstrar aqui, existem algumas vendas que foram efetuadas ontem e a gente já vai fazer a entrada. Seleciona o fornecedor, produto, que é aquele que nós efetuamos a venda. O desconto tem que ser maior ou igual. O desconto também tem que ser maior. Vamos gerar a nota. Neste momento, aparece então os produtos sugeridos para reposição de PBM. No caso, tem o Lufital, são 2 produtos, 2 vendas, e eu vou poder fazer reposição de apenas um. Então eu tenho que informar ali a quantidade para reposição. Se eu selecionar o produto e colocar a quantidade e tentar colocar em outro produto também a mesma quantidade, ele vai dar uma mensagem que a quantidade de reposição não pode exceder a quantidade disponível. No caso, a gente já tem um marcado, quantidade 1, marcar, desmarcar e repor os marcados. Pronto, o produto já foi reposto. Um outro lugar também que a gente pode verificar é lá no menu gerencial, entradas / compras, reposição de PBM. Seleciono o período, no caso a data de ontem. Aquele que tinha já não está mais, só ficando os que ainda não foram efetuados a reposição pelo PBM, no caso o eFarma selecionado. E essas são as notas do período que nós efetuamos a reposição daqueles produtos que nós marcamos lá na credenciadora de PBM. Esses filtros só aparecem por esse menu, no menu gerencial.
lá naquela tela onde nós estamos efetuando a entrada, não aparecem esses filtros para não ter nenhuma alteração em outro produto, de outro período. Então, esses filtros só são habilitados nesse menu gerencial. É possível fazer reposição também por aqui. E essa é a parte de reposição de PBMs. Uma outra melhoria que nós colocamos na entrada foi o log para a gente monitorar algumas situações que estavam acontecendo e possivelmente efetuar essa correção ou então identificar o problema que acontece normalmente no cliente sem a gente perceber. Quando você faz a atualização do sistema BIG, a pasta log entrada é criada. E aí, a partir do momento que nós fazemos a entrada com o procedimento normal, todo o procedimento, a pasta será criada no momento do fechamento. Vocês podem acompanhar aqui que existe agora a pasta log entrada, com a data de hoje. São divididos em pasta por dia. Tá? Então, nós abrindo o arquivo texto aqui, a gente consegue verificar todas as operações que a entrada efetuou. Tá? Estão listadas aí. E essa melhoria foi acrescentada também para identificar se tem algum problema, alguma coisa assim, para que futuramente nós possamos corrigir ou então melhorar alguma coisa que a partir de agora a gente consegue visualizar. Gostaria de agradecer ao Guilherme por essa melhoria também, ao Rafael Médici, mais uma vez, pela credenciadora de cartão. Agora eu vou mostrar mais um item do Rafael Médici, que é a nota de perda gerada a partir do inventário. Vamos lá, pessoal. A gente vai, então, lá no inventário, selecionar um produto. Nesse caso, a gente está diminuindo o estoque, que aí pode ser por perda ou algum motivo que... E aí, nesse momento, lá no lançamento de perdas, através da opção ali, ó, incluir inventário, os produtos com este período que tiveram perda ou então alteração no estoque, eu posso informar, né, essa diferença e gerar uma nota de perda através Os produtos importados através do inventário não terão estoques alterados, então ele não vai fazer movimentação de estoque. Coloco a observação, gravo, finalizo a perda,
ele vai informar novamente que não terão a alteração, os produtos do inventário não terão seus estoques alterados. A identificação ali na legenda, importado de inventário, para a gente identificar que foi do inventário esses produtos. Clique em OK. Informa o CFOP. E aí todo o procedimento normal de geração de nota e tudo mais. Essa alteração ela já está na versão release, mas inicialmente foi colocada na 2.3.2.0. E então o pessoal já tem até utilizado essas opções aí de lançamento de perdas e através do inventário. Gostaria de agradecer ao Rafael mais uma vez pela ajuda. E agora eu vou mostrar para vocês algumas opções na venda. Na venda e na hora que eu seleciono o tipo de, as condições de pagamento, antes essas opções aqui do tipo de pagamento ficavam um pouco difícil de compreender ou então de ver qual realmente estava selecionado. Eu posso utilizar aqui tanto o mouse quanto as setas, para a direita, para a esquerda, tá? Eu consigo fazer essa movimentação. Essa alteração aqui foi feita pelo Gustavo Tenan, com auxílio também do Alberto Veloso. O Alberto Veloso também ajudou na parte de produtos, lá na melhoria no cadastro de produtos, nos agrupamentos do filtro, já com a parte da usabilidade no sistema Big. Nós temos, então, também essa melhoria. Melhoria na visualização da seleção da condição de pagamento. Um outro item que foi levantado é a questão da venda, da cesta, com produtos sem estoque. Um cliente nosso e outros clientes solicitaram o seguinte: quando eu tenho um antimicrobiano ou um remédio, um medicamento controlado, e na pré-venda eu tentava consultar esses produtos no Fidelidade, como o produto estava sem estoque, eu não conseguiria ver essa opção para passar o orçamento para o cliente. O cliente precisa ver o preço, ou então saber mais ou menos quanto que ficaria o valor total desse pedido. A opção hoje que habilita está lá em configurações de filiais, na aba vendas, validar estoque na cesta. Eu tenho a opção, por default, hoje, a partir do momento que o cliente atualizar para essa versão, sempre vai estar nessa primeira opção aqui, que é ao incluir o produto. Quando eu tento lançar um produto que está sem estoque, ele já não permite que eu faça a inclusão desse produto. Quando eu seleciono a opção ao fechar a cesta, ele não vai permitir que eu faça a venda desse produto com estoque zerado ou negativo. Ele vai retirar esse produto e fechar a cesta para que eu possa finalizar lá no caixa depois. Então, a opção aqui ao fechar a cesta,
pegar um produto aqui com estoque zerado. Eu sei que esse anador está com estoque zerado. Vou colocar um aqui. Vou colocar também um outro produto aqui. Este tem estoque. Neste momento, ele vai falar que o produto que está com estoque zerado vai ser removido por causa da opção lá, que é a opção Default do sistema Big. Só um minutinho, pessoal, que eu tenho que alterar aqui o outro banco. Vamos lá, o anador de novo. Aquele com estoque zerado. E o outro produto que tenho estoque. Desculpa, pessoal, teve mais uma falha técnica aqui. Depois eu volto nesse item então da pré-venda com estoque, checar o estoque no final. Um dos maiores desafios nossos também, e obrigatoriedade, foi a questão da nota fiscal complementar, que é obrigatória hoje para os clientes do Rio Grande do Sul. E só um momentinho, pessoal. A nota fiscal complementar, ela foi obrigatória para os clientes do Rio Grande do Sul, mas ela pode ser utilizada por todos os clientes. Ao gerar a devolução, com incidência de ST, gera-se então a devolução do crédito para esses fornecedores. Tá? Esta alteração foi feita pelo Marcos Carvalho. E agora eu vou mostrar para vocês a opção lá no configurações de filiais, que nós temos que marcar lá na opção devolução de fornecedor, gerar nota fiscal complementar para destaque do ICMS, em conformidade com o artigo 25 do RICMS do Rio Grande do Sul. Tá? Lembrando que essa opção tem que estar marcada para poder gerar as notas fiscais complementares. Tá? Lá em operacional, devolução de fornecedor.
Vou selecionar o fornecedor e a nota fiscal, que nós, no caso, vamos fazer a parte da nota fiscal complementar. Lembrando que nota fiscal complementar é o complemento do valor ou do ICMS. No caso, depois a gente vai visualizar as duas opções. Então, nesse caso aqui, eu estou devolvendo as 50 quantidades do produto. Vou gravar. A nota fiscal já vem com o item de devolução, o valor que está sendo devolvido. A ST, no caso lá, que veio como 010, passa a ser 000, que é tributada integralmente. Prosseguir. Processo normal de pedir o certificado. Neste momento gerou então a nota fiscal complementar a nota de devolução, desculpa pessoal. Agora sim, a gente pode gerar então a nota fiscal complementar para ressarcimento de CMS próprio. A primeira nota complementar. Lembrando que eu posso alterar aí o ICMS, né? No caso era 18, posso alterar esse valor, se teve alguma modificação, ou o cadastro estava errado, gerou incorretamente. Gravar. Agora sim aparece a nota de ressarcimento, né, com o CFOP devido. Todos os valores vêm zerados e somente o valor naquilo que vai ser ressarcido ou então alterado. Agora é a segunda nota complementar para ressarcimento de CMS retido por substituição tributária. Agora nós alteramos o valor a porcentagem de CMS-ST da complementar. Todos os valores zerados, só o valor de CMS-ST com a informação que a gente precisa informar para a Cefaz. Ok, a nota fiscal foi gerada. Esse que nós fizemos é o processo completo para o Rio Grande do Sul. São emitidas 3 notas para devolução do crédito e tudo mais. Agora eu vou mostrar para vocês lá no menu operacional, notas fiscais, manutenção de notas fiscais, onde que a gente localiza, ou então onde que a gente pode fazer a emissão da nota. Opções, individual, gerar nota fiscal complementar. Tem algumas validações para que não ocorra
a emissão dessa mesma nota várias vezes. Nesse momento eu vou selecionar o tipo de nota complementar, se é por valor ou se é complemento de CMS. Vamos selecionar aqui por valor. No caso lá, é o valor a ser complementado do valor unitário. Então, eu tenho ali o valor de 1,69. Eu quero complementar esse valor para 1,80. Então, eu faço a subtração desse valor e formo só os 11 centavos que eu quero complementar. Tem que informar o motivo do complemento. Essa informação sai na DANF, então é necessário que coloque esse motivo do complemento. CFOPs devido, mesma coisa, os valores zerados e somente o valor a ser complementado. No caso, o total líquido já foi alterado para aquele valor que nós colocamos. O Marcos Carvalho está lembrando aqui que esse produto foi recalculado a base de cálculo e o valor de ICMS também. Prosseguir. A gente só vai demonstrar agora a tela com a opção do valor de ICMS, mas a sequência para a geração da nota é a mesma. Só vamos mostrar aqui que o único campo que estará habilitado é a porcentagem de ICMS complementar e a porcentagem de ST complementar. O processo é o mesmo, temos que informar o motivo, gerar todas as opções lá para emitir a nota fiscal complementar de ICMS. Gostaria de agradecer ao Marcos Carvalho pela ajuda e por essa implementação. Lembrando que já na versão release a nota fiscal complementar já está em uso, então os clientes do Rio Grande do Sul já estão utilizando e também estará disponível para todos os clientes da BIG, então, que utilizam o sistema BIG. Muito obrigado, Marcos. Um outro item que gerava um pouco de transtorno para o nosso suporte e que o Alessandro Risse conseguiu identificar, na hora do inventário, os produtos, deixa eu só filtrar aqui. Os produtos com lotes que a gente checava na loja que estava com divergência, por exemplo, eu tenho um produto que lá no meu estoque está marcando 5, mas o correto seja 6. Quando tem algum lote vinculado a esse produto e eu utilizava a opção Shift F7, que é desmarcar os que estoque igual a contagem, ele se perdia. Tinha algumas instruções aqui dentro do Select que fazia essa checagem, que fazia com que perdia algumas informações. Então, nós conseguimos corrigir. Hoje, essa opção pode ser usada sem
Pode ver que ele já modificou lá os produtos igual a contado igual a S, e todos os produtos que tenham lotes e tudo mais podem ser alterados sem restrição nenhuma, e a informação será garantida na gravação e tudo mais. Bom, pessoal, o último item, eu peço para vocês que só aguardem um instante, por gentileza, para eu verificar a questão da pré-venda, que é checar o estoque somente no final lá da sexta. Um momento, por favor.
Pessoal, eu já pedi para o Alan nos auxiliar aqui. Enquanto ele vem até aqui para nos auxiliar, a pedido aí vou repassar então a configuração de acesso ao sistema, tá? Que é o configurador do sistema big.ini, tá? Dentro da pasta do sistema big, a gente vai encontrar lá configurar acesso ao sistema, tá? Quando eu executo essa opção, eu tenho que informar um usuário válido, que é o usuário só do sistema big, que faz parte da nossa rede, né, que são cadastrados no conhecimento. E através desse momento, a partir do momento que eu informo então, o usuário, eu posso então utilizar esse configurador. Quando que será utilizado? A partir da atualização da versão 2.3.2.0. Qual é o intuito desse configurador novo? É checar CNPJ, se está ok, se tem alguma divergência de filiais, se o banco foi copiado de algum outro lugar. Conexão de loja física, escritório. Uma outra coisa também que esse configurador faz é gerar um hash. Esse hash é gerado a partir do momento que a gente utiliza o configurador lá do sistema big.ini. Então eu vou voltar aqui para o meu banco local. Nesse momento eu coloco então as informações para o banco, apontando para o local, o nome dele, o usuário do banco e a senha. A partir desse momento eu seleciono qual é a loja que eu estou configurando. No caso aqui eu vou pegar a número 2, drogaria de teste. Neste momento, como a gente estava utilizando o outro banco de dados, que é o que estava apontado para o IP 192.6803, eu tenho que fazer toda a configuração novamente. Então, e ativar esse banco de dados para essa loja. Então, ele informa que para acessar o banco, isso pode acontecer por 4 motivos. A loja foi selecionada errada, os dados de acesso de banco de dados foram informados errado, o banco de dados ainda não estava ativo para uso, ou então o banco de dados foi copiado para uma outra loja e não foi ativado para uso. Marca a opção que estou ciente e que assumo as opções que eu vou selecionar aqui. Confirmo. Vou utilizar aqui como servidor de loja. A partir desse momento, se eu selecionar uma outra opção que não condiz com aquela, ele vai dar uma informação que eu só posso utilizar de acordo. Não foi possível configurar um terminal de escritório central com um filial diferente de um. Então eu vou selecionar aqui o terminal de loja, marco as opções, clico em avançar. Nesse momento é gerado um connection.conf lá dentro da pasta do sistema big com essas informações criptografadas. Se alguém tentar modificar algum arquivo, ao abrir o sistema big vai informar um alerta, porém não vai bloquear o acesso ao sistema. Tá? Então, antes de continuar, é necessário que confirme os dados da loja se estão corretos. Clico em avançar. O processo de configuração e ativação do terminal foi concluído com sucesso. O terminal está pronto para acesso ao sistema.
A partir desse momento, então eu posso abrir o sistema Big. Ok. O arquivo .conf lá, o connection.conf. Neste momento, se eu efetuar qualquer alteração aqui no arquivo e tentar abrir o sistema Big, ele vai falar que existem divergências entre o arquivo de configuração local e a identificação do terminal. É necessário executar o assistente de configuração. Entre em contato com o nosso suporte técnico para solucionar esse problema. Porém, não impede que o cliente utilize o sistema Big. E lembrando que o Everton falou, tanto para o balcão quanto para a opção de vendas do caixa, a informação vai ser alertada, porém não vai ser bloqueada. O colaborador Alan está aqui com a gente e eu vou pedir para ele então checar os parâmetros para a gente fazer lá a opção da cesta e checar o estoque no final. Um momento, pessoal. Ok, pessoal. Como a gente pode verificar aqui, eu informei um produto que tenha estoque. Esse Tegretard aqui, ele possui estoque, porém o anador, ele não possui estoque. Qual era a maior dificuldade dos clientes? Ao consultar o Fidelidade, o sistema lá
como a opção default estava marcado para não incluir produtos com estoque zero ou negativo na cesta, ele não teria condições de consultar esse produto no Fidelidade. Então, se a gente fechar aqui a cesta e consultar no Fidelidade local, ele vai informar os preços do Fidelidade. Porém, se eu tentar fechar a cesta agora, como a opção lá está marcada para validar o estoque, ao fechar a cesta, ele vai remover este produto que está com o estoque zerado. E aí ele dá a opção, a mensagem que venda sem estoque não é permitida para o produto e obriga a gente a retirar esse produto e fechar somente o que possui estoque maior que zero. Obrigado, Alan, pela colaboração. E esses foram os itens da versão 2.3.2.0. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer ao Paulo Canevasi, que ajudou aí na configuração, na instalação do sistema Big e validação de alguns arquivos e tudo mais. Ao Christopher também, que ajudou. A equipe de desenvolvimento que participou integralmente desse projeto. Ao Miguel, nosso coordenador. A equipe de teste que fez todas as validações para que isso seja possível e não tenha erros. Ao Raul pela instalação e auxílio na utilização do webinar. E também a todos que fazem parte do sistema Big. Lembrando que o sistema Big é igual um relógio. Para o cliente, os clientes só avistam os ponteiros. Porém, as engrenagens dentro do relógio é o que movimenta os ponteiros. Então, eu queria agradecer aos desenvolvedores, equipe de teste, suporte, coordenação e diretoria. Muito obrigado e abraço a todos. The organizer has